Alô, alô. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença, cumprimentar a todos na pessoa da Marli, pessoa que já está sendo assídua direta aqui na Câmara Municipal. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Videlson Paixão Leite Júnior. Havendo um número legal, invocando a proteção do grande arquiteto do universo, declaro abertos os trabalhos dessa segunda sessão extraordinária do mês de fevereiro, solicitando a todos, terceira, né, Juninho? Terceira, bem observado, muito obrigado, Juninho. Solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional. Amores, ó pátria amada, toda prata, salve, salve.
que o resto do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses soras mãe gentil, pátria amada Brasil. Solicito ao primeiro secretário, professor Reginaldo, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Dr. Munir solicita a dispensa da leitura da ata, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Doutor Otávio. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de fevereiro de 2009. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, professor Reginaldo, que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros constantes das comunicações. Ofício PM 074/2009, ao presidente da Câmara, vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, servimos-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada de urgência na tramitação das seguintes proposituras. Primeiro, projeto de lei complementar número 03, de 5 de fevereiro de 2009, que altera dispositivo da Lei Complementar número 71, de 27 de setembro de 2006, com alterações subsequentes. E, segundo, projeto de lei número 10, de 5 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária de imóveis de interesse social de propriedade do município de Barretos e da outras providências. Reiterando as expressões de nossa mais elevada estima e consideração, subscrevemos-nos atenciosamente, Emanuel Mariano Carvalho, prefeito municipal. Ofício 3488/2008, São José do Rio Preto. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Barretos. Assunto: contrato celebrado entre o município de Barretos e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º, da Lei 8.666, informamos a celebração do contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, OGU, número 027-4559-24, de 31 de dezembro de 2008, Programa Cozinha Comunitária, que tem por finalidade a implantação de cozinha comunitária. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 350 mil, tendo o município de Barretos se comprometido a corresponder, a título de contrapartida, com a quantia de R$ 38.888,89, correspondente a 10% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 31 de 12 de 2010. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido poderão ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Superintendência Regional. Respeitosamente, Felícia Fumier Cano, gerente de serviço, Redur São José do Rio Preto, e José Antônio Basílio, gerente regional, Superintendência Regional de São José do Rio Preto. Diversos telegramas comunicando pagamento de programa de assistência farmacêutica básica para o município de Barretos, pagamento de serviço de atendimento móvel às urgências, o SAMU, e pagamento de centros de especialidades odontológicas. São repasses do Ministério da Saúde para o município de Barretos.
Em decorrência de segunda-feira próxima ser uma semana de carnaval, em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 117, coloco em votação a antecipação da 4ª sessão ordinária do dia 23 de fevereiro para o dia 19 de fevereiro, ou seja, na quinta-feira próxima agora. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ou seja, a próxima sessão ordinária, a 4ª desse mês, será realizada nesta quinta-feira, às 20 horas, aqui na Câmara Municipal. Passaremos à discussão das matérias constantes da ordem do dia. Primeira discussão. Projeto de Lei 11/2009, de minha autoria, que dá a denominação de Pedro Borella à via pública que especifica. É uma via ao lado da Faculdade de Medicina, ali indo para o aeroporto. Quórum necessário para aprovação, 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, maioria qualificada, 12 votos. A comissão permanente pertinente elaborou parecer pela tramitação. O vereador Juninho Leite solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. Em primeira discussão, o vereador Kiko Miseara, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão e votação. O vereador Capitão Carlos solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Agradeço aos pares, projeto de minha autoria, dando a denominação de Pedro Borella a uma via nova ali ao lado da Faculdade de Medicina. O senhor Pedro Borella, ele veio para o município de Barretos, ele nasceu em Colina, em 1943. Casado com dona Otília, ou seja, foi casado 65 anos. Teve os filhos Neide Borella, Iderciles Sérgio Borella e Pedro Paulo Borella. Ele foi alfaiate, motorista, barbeiro, comerciante, empresário, até quando fundou a Nitrovete, que hoje é uma potência aqui no município de Barretos, juntamente com seu filho Pedrinho Borella, que dirigiu Barretos por algum tempo. Então, é uma satisfação que a gente tem de dar a denominação numa via pública que vai eternizar o nome do seu Pedro Borella aqui no município de Barretos. Muito obrigado aos pares. Segundo projeto, projeto de Decreto Legislativo 01/2009,
de autoria da mesa da Câmara, que concede o diploma de policial do ano aos policiais que especifica, alertando que o quórum necessário para aprovação desse projeto é de 2/3 da Câmara, ou seja, maioria qualificada, 12 votos. Esse projeto está com vista ao vereador Carlos Henrique dos Santos, o Carlão do Basquete. O vereador não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Presidente, Pois não, senhor. pela tramitação do projeto, mas eu queria adiantar e pedir para me abster do voto por motivos judiciais com a indicação do delegado João Ozinski. E, como o projeto não prevê a votação dividida, né, de votar em outros policiais, não tem como eu votar, mas eu queria aproveitar e homenagear e fazer jus daqueles outros que aí estão. Obrigado, senhor presidente. Vereador Carlão do Basquete, será colocada em ata a sua abstenção, bem como a sua justificativa. Lembrando aos senhores vereadores que a Lei 4.041/2008, com alteração subsequente, instituiu o diploma de policial do ano. Conforme determina o artigo 5º, a mesa diretora da Câmara Municipal de Barretos elaborou o projeto de decreto legislativo a ser referendado pelo plenário para a efetivação dos homenageados. Quanto à designação dos nomes dos policiais, foi seguida a determinação do artigo 4º da mesma lei, ou seja, os superiores de cada corporação encaminharam os nomes dos pretensos homenageados. Os homenageados serão os seguintes: policial civil, Dr. João Ozinski Júnior; polícia militar, cabo feminino, PM Marta Maria Soares; polícia rodoviária, soldado PM Geismar Garcia Oliveira; polícia ambiental, soldado PM Durval Ladário; polícia técnica científica, Dr. Paulo César Marques Rocha; e corpo de bombeiros, segundo sargento Clóvis Cassiano. Esses são os homenageados como policial do ano. A comissão permanente pertinente elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Miltim solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está sempre alertando também, com a abstenção do vereador Carlão do Basquete. Está em primeira discussão. Com a palavra, vereador Cipriano. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, os funcionários, a imprensa, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, que tem alguns que ainda acompanham a gente pela internet. Meu boa noite. Dizer que é com muito prazer que a gente vem aqui falar sobre esse projeto, essas indicações, porque eu, o capitão Carlos, o Carlão, nós somos policiais. Eu, o capitão Carlos, policiais militares, e o Carlão, policial civil, mas já foi policial militar, inclusive, com prazer, foi da minha escola de soldado há 23 anos atrás. Se falar mais, nós vamos acabar falando a nossa idade, né, Carlão? E é uma pena que não está presente também o Mandioquinha e parabenizar aqueles que tiveram a ideia de criar esse projeto. E as pessoas indicadas,
nós fizemos um PowerPoint com as pessoas indicadas, que às vezes a pessoa não conhece alguns, para poder verificar, né, quem são. O doutor Ozinski, acho que a gente todos já conhece. Trata-se de um homem de fibra, um homem que veio para Barretos, assumiu a nossa cidade como se fosse dele, fez um trabalho como seccional, não é isso? Fora do comum, a meu ver, fora do comum. Um homem que não mostrava medo, que não mostra medo, que tem bastante coragem no combate ao crime, estava sempre à frente de todas as ações que acontecia em Barretos. E eu, especialmente eu, fiquei muito triste quando ele foi afastado, infelizmente, por problemas políticos. Infelizmente, por problemas políticos. Eu acho que o nosso governador do estado, nesse caso, ele pisou na bola. Por quê? Porque o trabalho não se deve levar em conta o fato político, mas sim o trabalho que vinha sendo desenvolvido na nossa cidade. O trabalho parceiro que ele tinha. Então, o doutor Zinski, eu acho que é uma pessoa bastante merecida. Nós temos que votar todos juntos, né? Tem uma parte. Tem uma parte, vereador? Tem. O senhor disse que foi por problemas políticos que o doutor João teria sido afastado? Foi primeiro porque ele participou junto com os outros demais vários membros aqui na greve da Polícia Civil, e ele estava à frente. E como mas isso consta onde? Isso consta onde, senhor, essa certeza, senhor? Olha, isso eu desconhecia. Então, se nós verificarmos o seguinte, existem fatos que geram outros fatos, né? Até a greve da Polícia Civil, nenhum problema quanto ao doutor João Zinski. Todos o viam como um excelente delegado. O próprio governador não havia nenhum problema. De repente, logo depois desse fato, ele é afastado do cargo. No mínimo, para mim, um leigo da Polícia Civil, né? Conheço pouco da Polícia Civil, para mim, no mínimo, é suspeito o que aconteceu. Então, no mínimo, suspeito o que aconteceu, aconteceu um fato logo depois de outro. Então, infelizmente, eu sou contrário a este acontecimento, mostro, né? E eu acho que deveríamos ter um trabalho em Barretos para que ele retornasse ao cargo. E o trabalho feito pela Câmara e a indicação vindo da própria Polícia Civil dele, eu acho que está de bom tamanho. O outro é da Polícia Científica. É o perito criminal Paulo César Marques da Rocha. Também um abnegado. Quem conhece ele, verifica que o trabalho dele, olha, a preocupação dele muitas vezes, como perito, não é punitiva, não é em pegar no pé de ninguém que está fazendo, principalmente os usuários de droga. Existe uma preocupação muito grande dele, que ele passou a mim conversando, que é que hoje em dia, o usuário de droga em Barretos, ele não se ateve para uma coisa. Não é só a droga que faz mal. Não é só isso que faz mal à vida dele. Infelizmente, é lógico que não existe isso, um controle de qualidade de droga. A qualidade da droga, segundo o que ele falou para mim, em Barretos, muitas pessoas estão pensando que estão pegando cocaína e estão pegando pó de mármore. E não vai ser o problema da droga que vai fazer mal para ele, mas sim o que vai ficar encrostado no pulmão dessa pessoa. E o trabalho que ele vem desenvolvendo na frente da Polícia Científica, ele é uma pessoa que todos que trabalham junto com ele gostam dele, é uma pessoa bastante preocupada e procura elevar o nome da Polícia Científica. Próximo. Esse é o soldado Geismar, da Polícia Rodoviária. Ele, menino novo, já vem se destacando. Ele é o verdadeiro patrulheiro, né, das pistas. Ele não se preocupa somente em fazer um trabalho voltado para o trânsito. Ele se preocupa em fazer um trabalho de policial militar mesmo, no combate à criminalidade, em várias ocorrências que teve com assaltantes, e ele teve participação, também uma pessoa que tem a coragem como um grande tributo, que isso é muito importante para a Polícia Rodoviária. Muito triste também, né, o que o nosso governo também vem fazendo com a nossa Polícia Rodoviária, e nós estamos fazendo eu já estou fazendo um trabalho que deve ser apresentado na próxima segunda-feira. Infelizmente, o nosso governo vem colocando os nossos policiais rodoviários para a morte. Um único policial numa viatura, parado no meio da pista, sendo obrigado a parar vários veículos durante o dia ou a noite, e
colocando em risco a sua própria vida. Existe um POP na Polícia Militar, só que para a Polícia Rodoviária não existe esse POP. Então, ele mostra a coragem, mostra o trabalho bem feito, bem feito. Hoje, a nossa Polícia Rodoviária, nós temos que fazer um trabalho também na nossa Câmara Municipal, que a nossa Polícia Rodoviária, que na nossa região aumentou a sua extensão, vai até Issem, lá em Fronteira. Infelizmente, nem rádio pega. Lá, se houver algum problema, eles estão ao Deus dará. E faz o seu trabalho com muito louvor. Esse é o Sargento Cassiano, do Corpo de Bombeiros, nosso amigo, né? Também fez escola junto comigo e com o Carlão. Quem conhece o Sargento Cassiano, um homem de quase 2 metros de altura, não conhece o coração dele. O mesmo tamanho que ele tem de altura é o tamanho que deve ser o coração desse homem, de preocupação, de prestar bem, trabalhar bem. Ele trabalha muito nas vistorias que faz na nossa cidade, procura ser bastante reto, né? É uma pessoa muito amiga de todos, né? Aqueles que conhecem, que militam no futebol, conhecem ele porque ele gosta de futebol, muito amigo do Oripim, né, pessoal? O Oripim sabe disso, né? Entendeu? E é uma pessoa fora do comum, e eu acho que foi muito bem indicado. Próximo. Esse é o soldado Durval Ladário, da Polícia Ambiental. O pessoal, todo mundo chama de Polícia Florestal, mudou o nome, agora é Polícia Ambiental. É outro ramo da Polícia Militar, né, em que a gente fica um pouco chateado do que vem acontecendo, que sai para as matas, para as beiras de rio, em 2 só, às vezes 3, muitas vezes dão de frente com pessoas, a maioria das vezes as pessoas estão armadas, no mínimo de arma branca e com um mínimo de segurança. Hoje, inclusive, eu tenho um requerimento meu que estou mandando para o governo do Estado, que a nossa Polícia Militar é obrigatório o uso do colete, o colete tem uma validade, recolhe esse colete, mas não está dando outro. Então, o policial militar está saindo da casa dele até onde ele trabalha para depois vestir o colete. E se acontecer alguma coisa com ele nesse trajeto, ele não está coberto. Então, eles saem para as matas, eles também cuidam do nosso meio ambiente. E Barretos recebeu recentemente, né, o selo verde, Barretos. E o trabalho da Polícia Ambiental é fora do comum, e o Durval Ladário foi destacado em cima disso. Essa é a Cabo Feminina Marta, do 33º BPMI, né? Acho que conhecida de todas. A Marta é um exemplo do seguinte, eu acho que a Marta é um exemplo de sacerdócio. Acho que ela abdicou quase que a vida dela toda pela Polícia Militar. O trabalho que ela vem fazendo no PROERD, o trabalho não só dela, de várias pessoas no PROERD, eu acho que a Prefeitura também tem que olhar com maior carinho para o PROERD, porque o PROERD é feito em parceria com a Prefeitura Municipal, é dado nas escolas municipais no combate às drogas, né, que vem sendo feito. E, infelizmente, os policiais militares não têm condução para se deslocar de uma escola para outra. Não tem condução, porque não existe uma viatura disponível para isso. E muitos deles, inclusive a Marta, utilizam-se de meios próprios para poder fazer o seu trabalho. E o conhecimento dela, levado para essas crianças, eu acho que é de suma importância para Barretos, no combate ao uso de drogas. As crianças, hoje, até o 5º ano, recebem essa orientação. Infelizmente, eu acho que é pouco, eu acho que o PROERD tem que ser expandido também para a 7ª, 8ª série. Então, ela, e volto a repetir, abriu mão de muitas coisas da vida dela em prol da Polícia Militar. Então, é isso que eu tenho que falar, senhor presidente, apresentado aí os nossos policiais militares que serão homenageados. Obrigado. Continue a discussão, com a palavra o vereador Capitão Carlos. Senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, munícipes que nos honra com a presença aqui na nossa galeria. Realmente o Cipriano, né, foi muito feliz e basicamente esgotou o assunto, né? Mas eu não poderia deixar de estar aqui também falando um pouco a respeito dessa homenagem justa para aqueles policiais que labutam, que trabalham, que se dedicam na defesa do próximo, levando segurança, levando muitas vezes em questões de discordância, questões de conflitos, levando ali a harmonia, o diálogo. E gostaria, não vou detalhar, não vou falar de um a um aqui, porque o Cipriano já assim o fez,
mas eu queria aproveitar esse momento para mostrar a grande dificuldade que é ser policial militar hoje, e policial civil também. Eu vou me ater, senhor presidente, um pouquinho mais atrás, quando há alguns anos atrás, eu fui promovido a major e fui trabalhar na área centro de São Paulo. Pega a Avenida Paulista, bem um centrão ali. E foi bem naquela época em que o PCC estava batendo de frente com a polícia em geral. E eu tive a oportunidade, são fatos marcantes, né? Durante 1 ano e meio que nós tivemos ali, boa parte desse período eu tive a oportunidade de chegar na Avenida Celso Garcia, logo após o Banco Itaú ter sido incendiado, realmente uma verdadeira praça de guerra. Eu cheguei em um local em que o nosso policial, como o caro colega aqui, Cipriano, diz, que eu acho que é um crime o policial trabalhar isolado, trabalhar sozinho, que é o policiamento solitário. Eu acho um absurdo isso, e tive a oportunidade, naquela época, de chegar no local onde uma das nossas viaturas acabava de ser metralhada, em que o nosso policial ainda estava vivo no chão, mas já jorrando sangue, numa situação assim que não tinha condições mesmo nem de salvá-lo. E então foram situações assim muito marcantes, muito marcantes. Lembro que às vezes a gente entrava naqueles becos, né, naquela época, a gente sabendo que a qualquer momento poderia ser atacado, e a gente entrava em alguns becos, bem ali na área centro de São Paulo, no São Paulo Centro Velho ali de São Paulo, tem local que a gente entrava ali com 2, 3 viaturas, a gente ficava temeroso, não saberia se saía. Então, estou falando de tudo isso para mostrar a dificuldade que o policial realmente enfrenta no dia a dia, porque toda vez que alguém tem um conflito, é o telefone mágico, 190. E se o policial demorar, se ele atrasar para chegar, a reclamação é persistente, é gritante, e com razão. E com razão. Agora, a Polícia Militar, ela não se atém somente com ocorrências graves como essa, né? Ocorrências, eu estou falando da capital, mas nós tivemos aqui também, em Barretos, né, vários casos, como rebelião da cadeia, desocupação de sem terra, e várias outras ocorrências graves. Mas eu quero dizer que a Polícia Militar, ela efetivamente também, ela trabalha em alguns projetos maravilhosos. Projetos esses, gente, que com certeza salvam vidas. Eu sempre falo muito nisso, projetos que salvam vidas. O doutor Reginaldo está aqui, ele sabe muito bem do que nós estamos falando, através desse trabalho do PROERD, o trabalho do JCC, que são 2 projetos, podemos dizer assim que os 2 são primos, né? Porque os 2 trabalham, ensinam a criança a não se envolver, já mostra o caminho para ela, como criança ainda, para não se envolver com droga e não envolver com a violência também. São projetos americanos, são projetos que começaram nos Estados Unidos, começaram lá nos Estados Unidos, e está praticamente em mais de 100 países, porque deu muito certo. E eu falo com muito orgulho que um desses projetos eu tive a oportunidade de fazer esse curso lá nos Estados Unidos, chama JCC, Jovens Construindo a Cidadania, e trouxemos para Barretos. Trouxemos para Barretos, e está sendo efetivado em várias escolas. E todas as nossas crianças que passam por esse projeto, tanto do JCC como do PROERD, 100% dessas crianças não se envolvem com droga, não se envolvem com violência. Ao contrário, essas crianças, elas começam a corrigir os pais em casa, dizendo, pai, o senhor não pode fazer isso, pai, o senhor não pode fazer aquilo. Realmente são projetos completos. Eu estou falando disso referenciando, logicamente, a Marta, que tem feito um trabalho, a Cabo Marta tem feito um trabalho maravilhoso, como o Cipriano disse, de muita dedicação mesmo, com relação à faixa etária dessas crianças que são atingidas, né, que são abrangidas, melhor dizendo, pelo projeto. Então, senhor presidente, não poderia deixar de fazer uso da palavra, de parabenizar nossos policiais, né?
o delegado seccional Joãozinho, que eu não cheguei a trabalhar com o mesmo, né? Mas eu posso dizer certamente dos policiais que comigo trabalharam, que realmente todos que estão sendo homenageados, não foi por acaso, não, são merecedores. E por derradeiro, eu queria já deixar bem claro aqui, que estudando, verificando a lei existente, não dá tempo para mexer agora, não daria tempo para mexer agora, mas, posteriormente, eu estarei aí sugerindo a alteração dessa lei. Porque eu não acho que é justo que o policial do ano seja indicado pelo comandante. Muitas das vezes, o bom policial, aquele policial esmero, policial que se dedica, que labuta, às vezes ele não é o comandante não tem ele como o melhor policial. Eu acho que para poder indicar o melhor policial, teria que ser como quando eu fui comandante em Barretos e por onde eu passei, nós tínhamos lá uma urna, tinha um período de votação tranquilamente, não precisava de marcar um dia para votar, não. Fica uma urna lá na companhia, outra no batalhão, e durante 15 dias os policiais passam ali e indicam o nome que ele quiser indicar. Depois, juntamente com a comissão, nós vamos lá, abrimos essa urna e vamos tabular o resultado. E aí fica assim, um consenso não singular do comandante, e sim de toda a corporação, de todos que fazem parte. Então, nós vamos estar, meu senhor presidente, fazendo essa propositura, né, após, né, a entrega e a homenagem, né, que vai ser realizada, com mais calma, com mais tranquilidade. Nós vamos estar trazendo para os senhores vereadores, se Deus quiser, nós vamos aperfeiçoá-la um pouquinho mais, para fazer um pouquinho mais de justiça. Senhor presidente, é só isso. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Euripim. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do Mazinho Dias, quero cumprimentar a todos e dizer, senhor presidente, que esse projeto, quando elaborado na gestão passada, por intermédio de Vossa Excelência, juntamente com o nosso colega Mandioquinha, e eu também tive a participação, nós conversamos e vimos a possibilidade de poder estar fazendo essa homenagem a essas pessoas importantíssimas, todas as classes, policial, rodoviário, militar, civil, científica. Quero ressaltar, senhor presidente, que no ano passado nós realmente não pudemos colocar o policial, a polícia científica, né? E aí nós fizemos uma emenda, e onde esse ano pôde contemplar, como foi explicado aqui pelo Cipriano, 1 a 1, a importância de também lembrar daquele policial que também presta um relevante trabalho dentro das suas funções. Senhor presidente, nós sabemos que é importante, as nossas vidas hoje estão nas mãos praticamente de todos aqueles que nós estaremos aqui homenageando nessa casa. Nós sabemos aqui a importância, principalmente, e vocês, policiais, sabem disso, o capitão Carlos, Cipriano, o Carlão, honras que são dadas àqueles policiais que, heroicamente, às vezes, perdem as suas vidas. Infelizmente, a parte pior fica sempre para as famílias e para os amigos, diante diante do seu trabalho, como foi agora recentemente, como foi citado aqui, do policial rodoviário, que foi assassinado de uma forma covarde. E, por isso, essas homenagens, às vezes, muito bonita, onde chama a atenção de todos aqueles que presenciam o fato, às vezes, no coração daquele que sente a perda, talvez não tenha tanto sentido. E fazer uma homenagem hoje em vida para aqueles policiais que realmente prestam um trabalho excelente para toda a coletividade, de uma forma geral, para todo o nosso país, é muito importante. Eu digo aqui do trânsito, onde se fala muito e tem constantemente, o doutor Caio aí sabe o tanto que tem, o trabalho que tem tido diariamente com relação
as várias ocorrências que têm ocorrido. O trabalho do SAMU é muito importante. O trabalho do bombeiro, que é um companheiro, e aqui foi alavancado o nome do Cassiano, que é uma pessoa importante no seu trabalho, uma pessoa digna, que realmente, honrosamente, vem cumprindo e cumpre aquele trabalho ao qual foi incumbido. No meio ambiente, foi citado aqui uma cobrança grande com relação aos acontecimentos atuais, com as leis de queimada e tudo mais. É muito importante o trabalho do nosso policial. Segurança. Foi falado aqui do PROERD com relação à Marta, que faz um trabalho brilhante com relação a essa disciplina educacional, que vem colocando nossos jovens, preparando para o futuro. Enfim, nós entendemos que o importante aqui é os nomes acima de tudo, mas o importante aqui é dizer que todas essas classes unidas vão realmente corresponder e dar o sustentáculo que nós precisamos, que é a nossa segurança, para os nossos filhos, para o nosso futuro. A segurança tão falada hoje na televisão, na mídia, que realmente vem ficando a desejar, e nós temos aí o privilégio. E dizer que, com relação ao nosso o delegado seccional João Oziski, que realmente foi uma pessoa muito importante, tem sido em nossa cidade, porque ele realmente, vamos falar os termos práticos, peitou realmente o mundo das drogas, enfrentou os bandidos, foi realmente nos focos existentes, trouxe realmente à tona todo esse trabalho, enfrentou. E para nós, eu particularmente, que conheço todos aqueles do Ladário, todos aqueles que vão ser homenageados aqui em data oportuna, fico feliz e sabedor de que todos eles são merecedores. E o delegado, o nosso grande amigo João Oziski, que hoje está exercendo outra função, foi muito importante, tem sido muito importante para a nossa cidade, como também os outros que vão ser homenageados. É importante também ressaltar, senhor presidente, que o nosso homenageado do ano passado, que eu tenho certeza que agora requereu sua aposentadoria, o Valdir, né? Valdir, do bombeiro. Então, teve a oportunidade de receber uma homenagem aqui nessa casa, muito feliz, radiante, que estava no dia com a sua esposa. Então, eu acho muito bacana que tudo se faça em vida, porque eu acho que é aí que vai marcar realmente a presença, que vai marcar realmente o reconhecimento público daqueles que realmente representam muito para nós. Por isso, vim aqui dar realmente uma explicação nesse projeto em relação à propositura dele, o ano passado, quando nós tivemos a felicidade de estar aqui reunido nessa Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, todas, Polícia Civil, Ambiental, Científica, Bombeiro, e nós teremos a felicidade de estar todos aqui unidos, somando forças para que realmente nós possamos cada vez mais combater o mundo da droga, combater realmente o bandidismo, combater, dar segurança para os nossos filhos, para as nossas famílias, e assim poder cada vez mais dizer que, com bastante alegria e felicidade, que são merecedor da homenagem que será prestada nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, doutor Caio. Presidente, colegas vereadores, público presente. Não poderia me furtar de vir aqui para falar breves palavras como médico do SAMU que fui, hipotecar todo apoio a essa classe que bota em risco todo dia a vida deles para nos proteger. Quando pequeno, eu os respeitava, eu aprendi a respeitá-los. É uma questão de educação, então eu aprendi a respeitá-los. Hoje, eu trabalho com eles. Eu os considero irmãos. Durante todo o meu tempo de coordenador de SAMU, eu sempre dizia que os bombeiros tinham sido o melhor casamento dentro de uma cidade, que era o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Eles são verdadeiros irmãos que nos acolheram, que nos apoiaram, que nos ensinaram e que nos mostraram o caminho. Se o SAMU tem alguma coisa hoje e alguma coisa, é graças ao apoio que nós tivemos desses companheiros de trabalho. A Polícia Militar
sempre esteve presente em alguns lugares, quando a gente precisa ir, alguns lugares que ofereciam perigo, pacientes às vezes agressivos, eles sempre estiveram juntos, chegando junto com a gente para nos apoiar. A Polícia Civil, na pessoa de todos esses que foram homenageados, nós sempre tivemos o maior apoio e quero aqui externar também a minha gratidão em saber que o Dr. João Zinski foi homenageado. Excelente pessoa, meu professor, nos ensinou muito e nos deu, assim, com tudo isso que ele nos passou uma lição de democracia, porque antes que toda a imprensa soubesse do que ia acontecer, ele foi à classe e disse: eu preciso manter minha postura, porque eu preciso estar ao lado dos meus subordinados, porque o dia que eu não puder fazer isso, eu não estou respeitando o que eu prego para vocês, que é a justiça, que é a democracia. Então, eu tenho o direito de me externar, eu tenho o direito de defender aqueles que eu defendo. E se eu precisar escolher os meus funcionários ou o governador, eu escolho os meus funcionários. E essas palavras muito me emocionaram, porque foi o que eu sempre disse para toda a minha equipe do SAMU. Se eu tivesse que escolher o meu prefeito ou os meus funcionários, eu ficaria do lado dos funcionários. Então, todos os policiais estão de parabéns. A mesa que criou esse projeto, né, a mesa anterior aí que criou esse projeto, está de parabéns por esse voto de louvor a todos esses policiais que defendem a nossa vida. É um agradecimento que o médico do SAMU vem dar a toda essa turma que ajuda a nos proteger. É só, presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação o projeto de decreto legislativo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripim, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119, com abstenção registrada em ata do vereador Carlão do Basquete. O vereador Euripim, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do regimento interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, com a abstenção do vereador Carlão do Basquete. Só mais um minutinho. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de decreto legislativo, com a justificativa de voto do Dr. Francisco. Senhor presidente, vereadores, senhores presentes, a justificativa de voto é no sentido de que nada opor. Todo mundo disse que a importância do policial na nossa vida e é um fato, e são pessoas dignas e são merecedoras do decreto, do projeto. Tá certo? A única coisa que eu queria que fosse vista a possibilidade de mudar a lei para incluir outras categorias. Certo?
Afinal de contas, tem todos os trabalhadores que merecem ter uma oportunidade de ter essa representatividade através dessa lei. Então, que fosse incluída outras categorias. Só isso. Muito obrigado. Com a justificativa de voto, doutor Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com sua presença. Senhor presidente, eu não fiz uso da palavra, porque, diante dos vereadores que a fizeram, e eu não poderia deixar de dizer a Vossa Excelência os demais pares, para deixar consignado que, realmente, eu votei favorável ao projeto, mesmo porque eu entendo que todos aqueles que foram escolhidos foram realmente merecedores do título que a Câmara lhes otorgou, em virtude da função, nos seus mais diversos segmentos, tanto bombeiro, como policial militar, como delegado de polícia. Em síntese, a escolha foi feita num critério de forma tranquila e nós simplesmente estamos referendando aquilo que a mesa entendeu de bem e está de parabéns à mesa pela escolha dos elementos dos diversos segmentos e que seja feita de forma tranquila e salutar a cada um o retorno daquilo que realmente eles fazem pela nossa sociedade. Agora, vamos passar, senhores vereadores, para a análise dos requerimentos e indicações. O vereador André Rezec solicita o englobamento da matéria, é regimental. Os vereadores, pela ordem, vereador doutor Otávio. Senhor presidente, na qualidade de líder do Partido Democrata, eu não pretendo fazer uso da palavra, mas eu gostaria de delegar a essa possibilidade ao ilustre vereador Luiz Humberto Campos Sarto, que pretende fazer uso em substituição a esse líder que delega a ele o poder. Correto, com a palavra, o vereador Capetinha, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, senhores da imprensa, senhores munícipes que nos honram com suas presenças em nosso plenário, em nossa galeria, e em nome de dona Eujácia, eu quero cumprimentar a todos, a nossa guerreira do Barretos 2. Nosso boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui fazer um relato de uma viagem. Estive em Brasília no dia 11 e 12 de fevereiro, participando do Encontro Nacional de Vereadores do Brasil, a integração do vereador no Congresso Nacional, promovido pela UVEB, que é a União dos Vereadores do Brasil, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos ali juntos de alguns conferencistas, como o ex-presidente Fernando Collor de Mello, debatendo o tema o parlamentarismo no Brasil. Tivemos também o prazer de ter a ex-senadora Heloísa Helena, onde colocou a força da mulher no parlamento. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, cujo tema, o rádio e a TV nas câmaras municipais. O senador Romeu Tuma, o desafio do municipalismo no Brasil. E Ricardo Tortorella, superintendente do SEBRAE, em São Paulo, com o tema o vereador empreendedor. Essa questão até, presidente, para que nós pudéssemos aí fazer um convite ao Ricardo, o superintendente do SEBRAE, e ele se colocou à disposição para que uma sessão desta casa ele esteja presente para aqui fazer a sua palestra, que eu acho que é de grande importância para cada um de nós vereadores, para saber realmente o que significa o poder que o vereador tem, né? E até para poder orientar aí os pequenos empresários, né, que iniciam-se com, às vezes, pessoas que estão desempregadas, mas que têm um capital pequeno e quer iniciar uma outra atividade e não tem uma estrutura adequada para exercer as tais funções. E eu acho que é de grande importância nós marcarmos uma data, se for de acordo com a mesa e os demais vereadores, acho que é muito importante para nós. O encontro foi muito importante porque nós tivemos a oportunidade de conhecer vereadores de todas as regiões do Brasil. Os problemas mais comuns são sociais, funcionais e estruturais.
o foco do encontro nacional foi de buscar planos e metas, onde o vereador é a ferramenta que alavanca o crescimento econômico e social da comunidade. Tive a oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores, de estar também com o senador Romeu Tuma, onde fiz uma solicitação de liberação de recursos para a implantação de academias ao ar livre a serem implantadas na região dos Lagos e bairro Derby Clube, para atender a população, prioritariamente a terceira idade, do qual ele, com toda a atenção, e nos colocou à disposição. É uma pessoa que tem um agrado muito grande, um apreço muito grande pela nossa querida Barretos, sempre colocando à disposição de todos nós vereadores. Ele fez, até comentou, que fez um convênio de verba genérica para a saúde. E quando, neste comentário, na oportunidade, eu fiz um pedido a ele que não deixasse no esquecimento a nossa Santa Casa. Portanto, disse a ele que voltaria no momento mais oportuno e que realmente para cobrar e não deixar no esquecimento as verbas que ele já colocou como empenho para Barretos, não deixasse realmente a nossa Santa Casa no esquecimento, senhor presidente. Ele liberou agora recentemente para o ano de 2009 um empenho aí que vem agora. Eu tive o prazer de também estar no Ministério do Turismo, onde protocolamos aí uma verba, um empenho de R$100 mil, que já vem para a Prefeitura de Barretos, para aí o encontro de rally, que se promove agora no mês próximo. E estive visitando também o gabinete da nossa deputada Luciana Costa. Eu acho que todos os barretenses, os vereadores, que principalmente for a Brasília, isso é muito importante, esse elo de ligação, não só com os deputados que vinculam a nossa cidade, como outros também que vêm em épocas de políticas e vêm buscar os seus votos aqui. E nós temos a obrigação, sim, de bater em seu gabinete, sentar, e a recepção, tenho certeza, de onde eu fui, fomos muito bem recepcionados. Eu acho que nós temos que ter essa disponibilidade e procurar os nossos representantes. Barretos é uma cidade muito querida no âmbito do governo estadual e federal. Falo isso com muita convicção pela receptividade que tive lá em Brasília. Tive informação, senhor presidente, isso é de grande importância para nós, vereadores, senhores munícipes, que nas visitas aos deputados federais, tive a informação que existe já uma importância, uma emenda de R$ 8.475.047,19, isto em verbas empenhadas para a Prefeitura Municipal de Barretos. Isso não é qualquer cidade que busca um empenho deste. Portanto, Barretos, nós podemos citar, que é uma querida cidade, sim, e muito benquista no âmbito estadual e federal. O que basta é a gente saber aproveitar das oportunidades. Portanto, senhor presidente, aqui eu agradeço a atenção de todos, e aqui faço o meu relato, vereador Otávio, onde eu agradeço aí a palavra como líder da bancada, e é este o nosso trabalho, o DEM, sempre o partido do bem, né? Fico grato e estou muito feliz hoje em participar desse partido. Estaremos indo para São Paulo, no início do mês de março, vereador Otávio, falar com o nosso deputado Rodrigo Garcia. Espero que o vereador Otávio também, se tiver a oportunidade, que possamos ir juntos. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Esse é o trabalho do agente político, o vereador que a missão nossa é fiscalizar, é fazer projetos de lei, e nós temos também essa missão como agente político. Só fazer uma ressalva para que foi até uma falha dessa presidência, que no artigo 44, onde fala dos líderes, líderes são os vereadores escolhidos pelas representações partidárias para expressar em plenário, em nome delas, o seu ponto de vista sobre assuntos em debate. Ali no parágrafo 4º, os líderes serão substituídos nas suas faltas, impedimento ou ausência no recinto
pelos respectivos vice-líderes. Então, foi uma falha, viu, vereador? Até a gente que orientou, mas aí, no caso do vice-líder, está usando o tempo somente na condição da falta do líder. Tá? Então, mais para que a gente possa, daqui para frente, também estar trabalhando nesse sentido, porque foi até uma falha que foi alertado pelo vereador André e pela diretora parlamentar. Comissão de Finanças, posso só passar uma coisa ao senhor? Presidente da Comissão de Finanças. Nós estivemos conversando com o senhor depois da audiência que nós tivemos aqui, e a gente até agradece a presença dos demais vereadores, que tiveram vários vereadores presentes, e nós observamos a necessidade de vários vereadores, inclusive esse que vos fala, passar por um curso, um aprendizado melhor sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO, LO e PPA. São peças que estão vindo agora, importantes, estão vindo agora, já nesse mês de abril, para nós votarmos, e muitos vereadores precisam desse conhecimento. Entendeu? Eu acho muito importante que a mesa, através de Vossa Excelência, possa agendar para a gente aqui nós sabemos que tem um profissional contratado pela Câmara, que possa passar para nós algumas orientações sobre emendas que a gente pode colocar, o que não pode ser feito, o que pode, e também, principalmente, sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando participarmos dessas audiências, e voltar a agradecer aqueles vereadores que estiveram presentes e aqueles que não tiveram, que compareçam também. Aí, nessa questão, seria pela ordem, né, seu presidente da comissão. E será acatado, porque são 12 novos vereadores, há necessidade, até os vereadores mais antigos também têm a necessidade de estar buscando aquelas informações para que a gente possa estar tomando as atitudes aqui dentro. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Kiko, pela ordem. Senhor presidente, é evidente que o regimento interno é claro e estabelece as normas de ocupação da tribuna por parte do líder de bancada. Mas diz também, num dos tópicos, né, que pode ser dada a palavra ao vice-líder na razão da ausência do líder. Eu vou sugerir a Vossa Excelência que, como nós temos muitas bancadas e muitas lideranças e alguns vice-líderes, que isso seja abrandado um pouco, no sentido de que possa ser dado aos vice-líderes, que muitas vezes têm o que falar e os líderes não, e não vão ocupar a palavra no seu tempo oportuno. E sugiro que a única alternativa que nós tenhamos nessa circunstância é que o líder se ausente de plenário, para que, então, possa estar ausente, conforme determina o regimento interno, e dê oportunidade aos vices de ocuparem. Senão, eles não vão ocupar a palavra nunca, a não ser quando se tornarem líderes. Eu sugiro, então, que nós possamos fazer essa mudança para dar oportunidade, como foi o vereador Humberto, qualquer outro vereador, como o Milton, por exemplo, do Partido Verde. Obrigado. Vereador Kiko, eu acho que é oportuno também a colocação de Vossa Excelência. Nada que um bom acordo que a gente não possa estar levantando toda a situação aqui na Câmara. É uma condição que a gente pode, numa próxima reuniãozinha dos 17, estar estabelecendo isso aí, para que a gente também não possa ser interpelado em termos de regimento. Fazendo um acordo, a presidência não tem nada a se opor. Senhores vereadores, passaremos, como havia dito, agora a análise dos requerimentos e indicações. O vereador André Rezec solicita o englobamento da matéria regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O primeiro secretário procederá à leitura do número do requerimento, da indicação, e o vereador que queira discuti-la deverá solicitar destaque. Lembrando um acordo... Só um minutinho. Lembrando um acordo que foi feito entre os 17 vereadores. Os vereadores vão pedir o destaque, terá o tempo, dependendo da quantidade independente da quantidade de requerimentos, 10 minutos. Se algum vereador solicitar o à parte e não for concedido, então o vereador faça na justificativa de voto. Então, aí eu acho que contenta todo mundo. Talvez um vereador que tenha muito requerimento e não tem tempo hábil para que possa estar desenvolvendo o seu raciocínio, na justificativa de voto, mesmo ele não for oferecendo uma parte, aquela pessoa que pediu a parte, aquele vereador que pediu a parte, ele faz a justificativa por 3 minutos, né, nele.
3 minutos. Então, o primeiro secretário procederá à leitura do número dos requerimentos e indicações. Não, já falei. Requerimentos números 152/2009, 153, André. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193. Agora, indicações. Indicação número 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Senhores vereadores, lembrando o artigo 183 do Regimento Interno, o vereador não poderá desviar-se da matéria enquanto estiver utilizando a tribuna, da matéria em debate, falar sobre matéria vencida ou deixar de atender às advertências do presidente. A gente vai falando alguns regimentos, a gente tem estudado bastante, para que a gente possa tomar conhecimento e levar esses 2 anos aí tranquilos, 4 anos, se Deus quiser. Os debates, o artigo 181. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo aos vereadores atender às determinações regimentais.